Boa noite, Igreja Batista Governador Portela. Boa noite, a paz do Senhor. A graça e a paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, para ministrar esse estudo. Estamos estudando a segunda carta de Timóteo. Tem sido muito bom. Alguns irmãos conseguem compartilhar ao vivo aí, está vendo o vídeo ao vivo. Outros a gente compartilha depois, eles veem depois, Mas tem sido uma bênção estudar a palavra de Deus com vocês, Seria melhor presencialmente, mas graças a Deus podemos usar aí o Facebook para estar transmitindo esse estudo e assim estar um pouco mais perto e refletindo sobre a palavra de Deus. Amém? A gente vai começar cantando um corinho antigo chamado Tu és soberano, que nesse momento em que vivemos é bom nós afirmarmos isso, que Deus ainda está no controle, que Deus está cuidando de nós, que Deus, nada saiu dos controles dele. Ele já sabia dessa pandemia, ele sabe quando nós vamos sair dessa pandemia, Então que a gente possa colocar a nossa confiança em Deus e no amor dele. Amém? Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém, graças a Deus. Seja bem-vindo, vocês que estão chegando aí agora. Muito bom ter cada um de vocês aqui. Eu não vou poder ficar falando o nome. A gente está indo para o nosso estudo aqui na segunda carta de Timóteo. E no final desse estudo eu vou estar abrindo para perguntas para vocês. Aí sim eu vou estar lendo aqui com a ajuda da minha esposa, a mulher amada que Deus me deu. A gente vai estar aqui tentando responder o maior número possível de perguntas, claro, se vocês tiverem. Vamos estar orando, agradecendo por esse momento, orando pelas nossas vidas, para que Deus esteja abrindo as nossas mentes enquanto nós estudamos a palavra de Deus. Que Deus possa estar, através do Santo Espírito dele, iluminando as nossas mentes e nos fazendo entender a vontade dele para nós. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa que está aqui ao vivo assistindo. Obrigado por aquelas que assistirão depois, Senhor Deus. Mas pedimos, ó Pai amado, que nesse estudo, Senhor Deus, possamos aprender mais de Ti. Possamos aprender mais da Tua palavra. Ó Pai amado, que Teu Santo Espírito esteja nos guiando em toda a verdade.
No nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. 2 Timóteo, nós vamos estar lendo capítulo 2, a partir do versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14. Se você tiver a sua Bíblia aí por perto, pegue ela. Fique com a página aberta e nós vamos estar vendo versículo por versículo. Se você também tiver uma caneta e um papel e quiser anotar as referências para depois ver, anotar suas perguntas, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Essa carta está lá no Novo Testamento, mais perto do finalzinho da Bíblia. Na minha Bíblia, a página é 915. Na tua deve estar por aí, entre 800 e 1000, tá bom? Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14. Ela fica entre as cartas de Tito e 1 Timóteo. Amém? Vamos estar lendo, irmãos, juntos? Eu vou virar aqui a câmera para que vocês possam acompanhar na minha Bíblia, vocês que estiverem sem Bíblia aí agora, tá bom? 2 Timóteo 2,14. Relembre a todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite, igualmente, falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. A gente para aqui no versículo 19. Esse é o primeiro parágrafo que a gente viu, que vai do versículo 14 ao 19 de 2 Timóteo, capítulo 2. Começa aqui no versículo 14 com relembre essas coisas. Então, fazendo um resumão de tudo que a gente aprendeu, 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreve, segundo os estudiosos. É uma carta que Paulo escreve da prisão, é a última carta que Paulo escreve antes de ser morto, e escreve para o seu filho na fé, Timóteo. A relação entre os dois era muito bonita, muito íntima, né? Paulo tem Timóteo como um filho e passa o bastão do chamado para Timóteo. Timóteo também era um pastor, Timóteo também era um missionário, viajou com Paulo em algumas viagens missionárias. Então, o versículo 14, eu queria que ele fala relembre, eu queria relembrar 2 versículos com os irmãos. Um que está no capítulo 1, um versículo muito, assim, importante para nós que somos servos de Deus, porque fala do que Deus nos deu. Eu vou estar virando aqui a câmera rapidamente para o capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Algumas versões na moderação falam de equilíbrio, né? Outras versões falam que não nos deu espírito de temor. Aqui está, de covardia, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Muito importante, irmãos, nesse momento nós estamos tendo esse poder, esse amor, essa moderação e não sendo covardes. É o espírito que Deus nos deu, né? Nós estamos enfrentando essa crise, nós passaremos por essa crise, né? Muitas situações difíceis vêm nas nossas vidas. Aqui Paulo está numa prisão, está preso, está perto de ser morto e está falando em não ser covarde. Ou seja, ele vai encarar a morte de peito aberto, porque eles sabem quem tem crido. Ele fala logo aqui depois de versículos mais abaixo, eles sabem quem tem crido. E aí o cunho da carta está no capítulo 2, versículo 2, que fala o seguinte: o que você de mim aprendeu,
transmite a homens fiéis que possam transmitir a outros homens fiéis. Ou seja, o discipulado é o que Paulo está fazendo aqui com Timóteo nessa carta e o que é que Paulo deseja que Timóteo faça com os outros. E aí o versículo 14 que nós lemos agora fala: relembre estas coisas. Relembre essas coisas que elas são importantes. Relembre o Espírito que você recebeu, relembre o seu dom, relembre o seu chamado, relembre a pessoa de Jesus Cristo, a fidelidade de Jesus Cristo, tudo que nós já estudamos nessas 2 semanas que se passaram, né? E se você não teve a oportunidade de estar conosco nessas 2 semanas, releia essa carta até o versículo 14, que você vai saber. Nós agora iremos avançar, bom? Relembre essas coisas. Aí, aqui nesse trecho que nós lemos, a palavra evite aparece 2 vezes. A primeira aparece: evitem brigas a respeito de palavras, para não prejudicar os ouvintes. Isso é muito importante, irmãos. Hoje em dia, até aí nas redes sociais, é uma brigalhada, sabe? E há algumas coisas que nós devemos evitar, sabe? É mais para quando os outros veem, né? E no final, a maioria das pessoas não muda de posição, cada um fica na sua posição, parece meio que estamos num ambiente meio que uma idolatria. Eu ainda vou falar aqui sobre isso, né? E aí, no versículo seguinte, no 15, fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, quando a gente vai para as palavras, muitas coisas, muitas opiniões, a gente tem que evitar briga. A gente tem que se esforçar em se apresentar a Deus como conhecedores da palavra, que somos o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos aqui conhecendo a palavra para sermos obreiros que não temos do que nos envergonhar, porque manejamos bem a palavra da verdade. Sabemos o que está aqui na palavra da verdade. A palavra da verdade, a Bíblia, as Escrituras Sagradas são como uma espada, uma arma. E quanto mais a gente manusear, melhor nós vamos saber usar e vamos ter mais discernimento em usá-las. Mas algumas vezes não adianta a gente ficar falando. Algumas pessoas não ouvem, tem que ser pelo Espírito de Deus, tem que ser no tempo oportuno de Deus, né? O versículo 16, outro verbo evite. Ou seja, o primeiro evitem brigas a respeito das palavras, está lá no 14. No 15, no 16 fala: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois que os que se entregam a isso vão avançando cada vez mais na impiedade. E o que a gente mais vê por aí é falatório inútil. Parece que as pessoas não têm o que fazer, sei lá, e começam uma verborragia, falar, e às vezes nem refletem no que estão falando. E nós, como servos de Deus, nós temos que evitar isso. Nós temos que, antes de falar, orarmos, pensarmos se a gente não vai ofender ninguém. Eu botei aqui alguns falatórios à toa. Eu botei: falar de política com idólatras. Dizem que política não se discute, né? Eu acho que política até se discute, mas com uma pessoa que não seja idólatra do seu político favorito, né? E aqui no Brasil a gente vê muito isso. As pessoas têm o político A, o político B, e elas são idólatras, elas são cegas, elas não veem nenhum defeito naquele político, elas torcem para aquele político como se torcesse para um time de futebol e não tem nenhum olhar crítico. Então é complicado você falar do ídolo de alguém. A pessoa idolatra aquilo, idolatra aquele político e não vale a pena, a gente evita. Outra coisa que nós devemos evitar é falar de coisas espirituais com pessoas que não nasceram de novo, com pessoas que não têm o Espírito Santo. A gente tem lá no trabalho alguns cristãos, e tem um amigo uma vez que ele tentou explicar esse olhar maldoso que às vezes os homens dão para as mulheres, né? Ele falou o seguinte: não, olhar para uma mulher não tem problema, porque nós não somos cegos. O problema é o segundo olhar. Eu que sou espiritual, eu entendo o que ele está falando. O problema é quando você olha e no seu segundo olhar você já olha com maldade. E é isso que a gente deve evitar.
Os colegas lá do trabalho, que não nasceram de novo, não são cristãos, eles falam o seguinte: não, então se você olhou uma vez fica olhando o tempo todo para você não pecar no segundo olhar. Mas eles já estão pecando no primeiro olhar, eles não entenderam. É porque a gente transmite uma verdade espiritual para pessoas que não nasceram de novo, para pessoas que não têm o Espírito Santo. Então eles não vão entender que quando a gente faz isso, a gente entristece a Deus. Não adianta, né? Uma outra coisa que a gente vai ter que tomar cuidado, vai vir aqui no texto mais à frente, quando se fala que a linguagem de alguns deles corrói como câncer. E aí Paulo cita um nome. Entre eles estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns em sua fé. Irmãos, que triste é isso. É muito triste quando alguns líderes entre aspas, vêm com falsos ensinos, falsas doutrinas, corrompem a muitos, desviam a fé de muitos. E isso está cheio. A gente tem que examinar a palavra de Deus, a gente tem que manejar bem a palavra de Deus, para a gente não cair nesses falatórios e tomar muito cuidado com essas novas visões, novas doutrinas, né? Algo assim que veio do céu para mim, como se toda a história do cristianismo, toda a tradição, todos os teólogos que já existiram não valessem de nada. O cara, ele parece que inventou a roda na teologia. Irmãos, nós temos uma tradição rica, nós temos a palavra de Deus, e muitas pessoas têm visão. Uma vez eu lembro, eu novo na fé, veio um colega meu e falou assim: ei, você está na visão? E eu falei assim: tô, rapaz. Eu tava, cru, eu falei assim: tô na visão sim. E eu já respondi para ele: na visão de pregar o evangelho, na visão de fazer discípulos. Aí ele me olhou assim: não, é mais ou menos assim, mas eu tô falando do G12. Isso lá no início do ano 2000, 2002, 2003, né? O G12 fazia muito sucesso. Aí eu perguntei para ele, né, onde é que está o G12 na Bíblia? Não, porque Jesus escolheu 12. Eu falei, então é J12, né? Porque Jesus começa com J. A missão, a visão é pregar o evangelho a toda criatura. É viver da maneira de acordo com a que a gente professa. Não mudou. E as pessoas vêm com novas doutrinas. Aqui estava Himeneu e Fileto falando que a ressurreição já tinha acontecido. E alguns ainda davam ouvindo para eles. E aí o 19, o último texto que a gente leu agora nessa passagem, fala o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa, o nome do Senhor. Isso aqui é interessante, irmãos. O que Paulo fala aqui, né, nesses versículos, é muito interessante, porque ele fala que nós temos esse firme fundamento, o seguinte selo: o Senhor conhece os seus. Se você entregou a sua vida a Cristo, se você serve a Deus, você é um servo dele, você entregou a sua vida, você nasceu de novo, ele te conhece. Ele sabe que você pertence a ele. E isso você não precisa ficar provando para ninguém. Você não precisa ficar preocupado. O Senhor te conhece. E tem uma outra característica aqui. Esses que o Senhor conhece, que pertencem a Deus, eles se afastam da injustiça. Todo aquele que professa o nome do Senhor. A gente vai achar um paralelo interessante, irmãos, com isso, lá em Mateus capítulo 7, dos versículos 21 ao 23. Eu vou ler essa passagem aqui de novo para vocês, ó. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Olha o que está escrito em Mateus 7, 21 a 23. Eu vou ler aqui para vocês. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca
vos conheci. Eu nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha o paralelo importante com 2 Timóteo, capítulo 2, irmãos, versículo 19. Ali fala que o Senhor conhece os seus. E que os que o Senhor conhece, eles se afastam da injustiça, eles não praticam o mal. Aqui, esse texto, a gente pode lembrar de Judas. Judas ele foi enviado às viagens missionárias. Judas ele estava na missão dos 12. Judas, lá em Lucas 9. Judas ele estava na missão dos 70, lá em Lucas 10. Ele voltou alegre das missões, falando que os demônios se sujeitavam a eles, aos discípulos, mas no final de tudo, a gente viu o fim. Ou seja, não é pelos sinais externos, mas é pelo sinal interno. É pelo teu coração. Deus te conhece e ao Senhor não se engana, né? O que Paulo está falando aqui para Timóteo é que todo aquele que o Senhor conhece se afasta da injustiça. A gente vai prosseguir aqui no texto, né? E aqui a gente tem a segunda parte do nosso estudo, a partir do versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Então você vê aqui, irmãos, essas pessoas que Paulo ele recomenda que relembre o mais importante, que evite brigas através de palavras, que procuram se apresentar a Deus como obreiros aprovados que manejam bem a palavra da verdade, que evitam falatórios profanos e inúteis que não edificam nada a ninguém. Esses são os vasos de honra. E aqui, o povo ali conhecia bem melhor, né? A gente pode falar hoje em dia de vasilha, de utensílio. Hoje em dia nós temos o vaso sanitário. Naquela época eles não tinham vaso sanitário. E eles faziam as suas necessidades em vasos. E é aqui que Paulo está falando, os vasos de desonra. Os vasos que dentro deles só tem coisas ruins. E ele nos convida a ser vasos de honra, vasos preciosos, vasos de prata, vasos de ouro, vasos em que coisas preciosas serão depositadas. É o que ele nos convida a ser, através da nossa obediência à palavra de Deus, através do nosso convívio com Deus, da nossa intimidade com Deus. A gente prossegue aqui. Quando você se afasta de praticar o mal, você vira um vaso de honra para Deus. Porque Deus não nos criou para fazer o mal. Deus nos criou para boa obra. Ele preparou, lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, fala que ele preparou as boas obras de antemão para que nós andássemos nela, nós, os servos de Deus, né? Agora a gente vai para o próximo trecho do nosso estudo. A partir do versículo 22. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o nome do Senhor. Olha aqui outra vez o verbo evite, a terceira vez que aparece nesse estudo, evite, e ligado a palavras, irmãos, versículo 23. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também um retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazer
o que ele quer. Aqui, meus irmãos, Paulo ele continua instruindo Timóteo na questão da santidade, de ser um vaso santo, útil a Deus, que tem relacionamento com Deus, se afasta do mal, né? A gente vê que Timóteo é um pastor. Isso é falado tanto para os pastores, para a liderança, quanto para os membros da igreja, desde o discípulo mais novo, o discípulo que se converte nesse momento, até aquele cristão mais maduro, até aquele cristão mais antigo. Nós temos que fugir das paixões carnais. Aqui fala da mocidade, porque Timóteo era um jovem, era um moço, mas em todas as idades nós podemos ter paixões carnais. E isso nós temos que fugir. É uma luta constante de muitos de nós, né? Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. E aqui está muito relacionado a palavras, né, irmãos? Paulo está falando para Timóteo, evite ficar falando, brigando, com discussões, com palavras. Agora ele fala de novo, evite discussões insensatas. Aqui no siga a justiça, a fé, o amor e a paz. A justiça, a fé, o amor e a paz, irmãos, quando Paulo ele fala para Timóteo seguir, esses 4 itens, eles são plenos em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a justiça de Deus. Ou seja, Jesus Cristo na cruz satisfez a justiça de Deus. Por quê? Porque era necessário que alguém sem pecado pagasse pelo pecado do povo. Era necessário que um inocente pagasse pelos pecadores, assim como eram os cordeiros lá no Antigo Testamento que eram oferecidos. Eles não tinham feito nada de errado, quem fez de errado foi o dono, mas eles estavam ali para expiação. Então Jesus foi feita justiça de Deus. Ele morreu na cruz no nosso lugar, por nós que somos pecadores. A fé está em Cristo. A fé está no que Cristo fez. O amor não tem explicação, irmãos. O amor de Deus não tem explicação. Ele nos ama e pronto. Nós não merecemos. Mas quis Ele nos amar, nos escolher, quis Ele estar perto de nós através da figura de Jesus Cristo. E a paz. A paz é o que todos nós temos com Deus através de Cristo. Ou seja, quando Paulo ele fala para Timóteo, siga justiça, a fé, o amor e a paz, siga Jesus. Siga os ensinamentos de Jesus. Siga o que Jesus te deu e se aproprie disso nos seus passos, né? É interessante porque ele já tinha falado lá no capítulo 2, versículo 8. Lembre-se de Jesus Cristo. Então Paulo está aqui falando para Timóteo lembrar das coisas importantes. De novo, ele fala no versículo 23, né? Evitem as discussões insensatas e absurdas. É a terceira vez que ele fala evite e é a terceira vez que ele fala em relação às palavras. Jesus ele fala, num dos evangelhos, que nós não devemos jogar pérolas aos porcos. Irmãos, a gente não deve falar com quem não quer ouvir. A gente não deve falar com aquele que está fechado. Nossa palavra tem que ser boa e temperada com sal àqueles que querem ouvir. Muitos não querem ouvir, muitos já têm a sua ideia formada, muitos idolatram o dinheiro, idolatram seus empregos, idolatram suas famílias, idolatram, não sei, eles são ídolos, eles não conseguem muitas vezes enxergar a verdade, que Deus está acima de todas as coisas e nós devemos amar a Deus mais do que todas as coisas, né? E aí fica muito difícil conversar. Eu acho que é uma estratégia do inimigo fazer com que às vezes a gente fique discutindo e perdendo tempo com pessoas que não vão nos ouvir. Porque é só o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, às vezes, nós temos que falar menos com algumas pessoas, mas falar mais de Deus, falar mais com Deus sobre aquelas pessoas. Um exemplo, eu tenho um amigo que de repente, ele é meu colega no quartel ali,
e a gente vive discutindo, eu vivo tentando convencer ele do meu ponto de vista. Chega, para com isso. Eu tenho que pedir para Deus para que ele convença esse meu amigo, ou então me convença, porque às vezes o errado também sou eu, né? A gente não sabe de tudo. As coisas espirituais, nós sabemos um pouco mais do que os outros, porque nós nos arrependemos e estamos chegando mais perto de Deus. Mas a gente não sabe de tudo. Às vezes a gente pode estar errado agora, em algumas situações. E aí, se a gente fala com Deus, às vezes Deus está até falando: você errou com aquele teu colega de trabalho. Você deveria ter falado de outra forma. Olha, ele estava certo naquele assunto, né? Isso acontece às vezes também muito com marido e mulher. A minha esposa está falando aqui, né? Às vezes a gente ora a gente quer mudar a nossa mulher, quer mudar o nosso marido a qualquer custo e deixa de fazer o mais importante, é de orar para que Deus mude, né? Vamos prosseguir, meus irmãos. O 24. Agora aqui o 24, infelizmente tem muitos pastores que, né, muitos líderes evangélicos que riscaram esse versículo 24 da sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 24. Olha o que fala aqui, eu vou até botar a câmera aqui de novo, irmãos. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas. Eu vejo muitos cristãos na internet procurando briga. Mas deve ser brando para com todos. Deve ser calmo para com todos. Deve ser manso, em outras versões, para com todos. Apto para ensinar. Paciente. Aqui esse disciplinando também pode ser ensinando ou corrigindo no verbo grego. Outras traduções traduzem como ensinando ou corrigindo, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele. O que eu mais vejo às vezes, irmãos, são líderes gritando e esperneando, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Ou seja, é difícil. Isso aqui não é fácil. Você ser calmo com todos. Você ser paciente. Você ser apto sempre para ensinar. Porque para ensinar você tem que aprender. Muitos de nós achamos que já sabemos tudo, não queremos aprender. Agora, disciplinando com mansidão aos que se opõem a você, né? Aqui Paulo está falando mais na questão da liderança de Timóteo, né? Alguns poderiam se opor ao pastorado dele, aos ensinamentos, né? Às posições dele, né? E aqui essa palavra é muito para os líderes, né? Porque os líderes, eles sofrem muitas oposições às vezes, né? Mas quando nós, líderes, sofremos oposições, nós temos que buscar em Deus a mansidão, a calma, para que nós estejamos corrigindo, ensinando, disciplinando e orando para que Deus os livre, né? É o que o texto fala aqui também. Na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecer a verdade. Esse arrependimento aqui, essa palavra é um metanoia, a mudança de mente daqueles que resistem a nós. Só Deus mesmo. A gente tem que ter essa expectativa em Deus, esperar que essas pessoas possam mudar. Às vezes a gente fica assim, não adianta, aquela pessoa não muda mesmo, não adianta. Não, aqui Paulo a gente fala para a gente ter expectativa em Deus para que eles tenham uma mudança de mente, um arrependimento, para que eles voltem à sensatez e se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazer o que ele quer, né? Irmãos, todos nós muitas vezes já tivemos nesses laços do diabo. O diabo lança laços na nossa vida e às vezes a gente cai. A gente tem que se desfazer e só misericórdia, só buscando Deus para entender os nossos espirituais abertos, para a gente conseguir entender o que Deus está fazendo em nós, né? E nos tirando desses laços malignos. Essa parte aqui agora do estudo, ela é bem interessante e vai ser a última parte,
desse estudo. É o início do capítulo 3. Mas olha como é que é tão pertinente ao nosso tempo esse início do capítulo 3. Eu vou estar lendo aqui para vocês. A gente terminou o 2 aqui, tá? E agora a gente está entrando no 3 e a gente vai ler até o 9, tá? Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a sensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Vamos por parte aqui, irmãos. A primeira parte aqui do capítulo 3 fala dos tempos, os últimos tempos, tempos que nós estamos vivendo. E são tantas as características negativas que a gente não consegue nem gravar de cor, né? Mas está aqui: serão homens orgulhosos, egoístas, amantes de si mesmos, desobedientes aos pais, presunçosos, inimigos do bem. Estamos aqui vendo o retrato da nossa geração, sem afeição natural, traidores, atrevidos, convencidos. Mas o que mais me chama a atenção, está até aqui sublinhado na minha Bíblia, é que no versículo 5 fala: tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe destes. O pior disso tudo, de todas essas características, irmãos, é que eles aparentam ser piedosos. Eles aparentam ter relacionamento com Deus. De repente, eles até tatuam. Eu vejo às vezes algumas pessoas com versículos tatuados, com coisas tatuadas, mas o proceder daquela pessoa é totalmente inverso àquilo que ele professa na sua tatuagem, aquilo que ele professa com a sua boca, né? E aqui nós somos convidados a não ser somente aqueles que falam, mas aqueles que vivem. Porque todas essas atitudes aqui, né, nós com certeza já tivemos algumas delas. Mas Jesus nos livrou disso. O Espírito Santo tem nos livrado disso. Então nós não devemos ser avarentos, nós não devemos ser inimigos do bem, nós não devemos ser desobedientes aos pais, porque é o retrato da nossa geração, a geração dos últimos dias. Nós temos que não ser isso e fugir das pessoas que são. Fugir das pessoas que são, porque é falado em outro versículo bíblico que as más conversações corrompem os bons costumes. E se a gente se associar a algumas pessoas dessas, irmãos, de repente nós vamos assimilar os seus comportamentos. Nós temos que nos associar com Deus, né? E agora ele fala que alguns destes, que têm aparência de piedade, se infiltram na casa de algumas mulheres, né? E corrompem elas. E aqui surgem Janes e Jambres. Quem são esses? Esses são dois magos, crê-se que pela tradição judaica, que são dois magos lá que serviam a Faraó. E quando Deus manda que Moisés jogue o cajado dele no chão, o cajado de Moisés se transforma numa serpente. E aí Deus fala para que Moisés pegue aquela serpente ali pelo rabo
e ela volta a ser cajada assim que Moisés pega naquela serpente pelo rabo. Era um sinal que Deus estava dando para Moisés para provar para Faraó que Moisés tinha sido enviado por Deus. E aí alguns encantadores, alguns magos egípcios que serviam a Faraó, eles falaram, também consigo fazer isso. Aí pegaram lá, fizeram uma armação, jogaram umas cobras no chão. Quando eles jogaram as cobras no chão como Moisés jogou, irmãos, a cobra de Moisés engoliu a cobra dos dois, de Janes e Jambres. Ou seja, tem muitas pessoas que têm tentado falsificar os sinais de Deus. Tem muitas pessoas que se dizem mestres, que querem se comparar, por exemplo, como Janes e Jambres se compararam a Moisés, que querem se comparar aos servos de Deus fazendo coisas parecidas, mas não são, e a insensatez deles um dia vai ser exposta. Irmãos, lembrem-se de Jesus, sigam a Jesus, e se um líder falar alguma coisa contrária a Jesus, esse líder está na linha de Janes e Jambres. Por isso é importante nós conhecermos a palavra, porque muitos por aí estão com aparência de piedade. Mas naquele dia o Senhor vai falar para eles. Perdoa, teve uma interrupção aqui, irmãos. Muitos querem se fazer como servos de Deus, mas naquele dia eles vão escutar assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Nós temos que conhecer a Deus e sermos conhecidos de Deus, buscar intimidade com Deus. E nós temos que buscar fazer coisas que agradam a Deus. A gente vai terminando por aqui, e se você tiver alguma pergunta, eu estou aqui agora à sua disposição, se você tiver alguma pergunta para fazer, tá? Sobre esse estudo. Nós estudamos 2 Timóteo, do capítulo 2, do versículo 14 ao 3, versículo 9. Se Deus permitir, na próxima semana a gente está aí encerrando essa segunda carta de Timóteo, É muito bom ter todos vocês aqui, Tá aí o Leandro, meu primo, a irmã Neuci lá de Quintanilha, o Milton de Tauá, a irmã Mislene e Leandro Souza e outras 4 pessoas lá de Minas Gerais, lá de Andrelândia, Muito bom ter os irmãos aqui. A Lília Lopes, a Eliane Paz, Francisco França, a Rosa Carvalho, Benedita Santos, José Onias, Marcos Marinho. Muito bom ter vocês aqui, irmãos. Patrícia Gonçalves, Fernando de Souza Leão. Eu acho que eu não vou conseguir falar o nome de todos, Daniele Borges. Eu não sei se vocês têm algumas perguntas, é só postar aí no comentário que eu vou estar tentando responder as perguntas de vocês sobre o estudo ou alguma outra pergunta que vocês têm. Cecília de Jesus, Gilberto Elias, Maria Lúcia, Tiago Lima, Vitor Cabral, a Maria Lúcia que é ovelha aqui da Igreja Batista Governador Portela, assim como a Patrícia Gonçalves também, o Marcos Carvalho, Naim, Leonardo Fontes, Elza Almeida, o irmão Carlos aqui de Portela também, assim como o irmão Naim, Gilberto, a Graça, Gorete, Israel. Graças a Deus pela vida de vocês, irmãos. Temos alguma pergunta? Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou estar concluindo o estudo, tá bom? E que você possa estar meditando aí na palavra de Deus, que você possa continuar lendo essa segunda carta de Timóteo, é uma carta muito boa, muito relevante para os nossos tempos. E eu desejo que Deus te abençoe, na sua caminhada com Ele, esse tempo em que nós estamos em isolamento social, aproveite para conhecer mais de Deus. Eu te parabenizo aí por você estar assistindo esse vídeo, por você estar buscando mais de Deus, tá bom? Eu queria encerrar com uma oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por termos lido a Tua Palavra, obrigado por esses ensinamentos que Paulo da prisão transmitiu a Timóteo, Senhor Deus. Isso prova que mesmo nas nossas casas, ó Pai amados, em isolamento, nós podemos abençoar outras pessoas. Porque Paulo foi bênção na vida de Timóteo mesmo quando estava preso. E está abençoando as nossas vidas agora nesse momento, Senhor Deus. Porque o Senhor que dirige a história fez com que essa carta de Paulo a Timóteo chegasse até nós, ó Pai. E essa noite nós fomos abençoados pela leitura dela. Que possamos ser bênção, ó Pai amado, na vida, Senhor Deus, daqueles que nos cercam, na vida dos nossos amigos, que possamos abençoá-los, porque o Senhor nos chamou para sermos bênção, ó Pai. E que, ó Pai, nós sabemos que o Senhor nos conhece, porque o Senhor conhece aqueles que pertencem a Ti. E nós pertencemos a Ti, nós buscamos fazer a Tua vontade. Que nós, como foi dito nesse estudo aqui,
Evitemos, ó Pai amado, as discussões tolas, os falatórios profanos, ó Pai. Que nós evitemos, ó Pai amado, as palavras que não edificam, Senhor Deus. Mas que nós possamos seguir, ó Pai, a justiça, a fé, o amor e a paz. Em tudo seguindo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe cada pessoa que ouviu esse estudo e cada pessoa que ainda irá ouvir. Obrigado, Deus. No nome de Jesus, amém. Tá aqui a irmã Vânia. Ela, acho que não é uma pergunta. Ela fala, a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Amém, irmã. Verdade, isso mesmo. E graças a Deus, nós enxergamos, nós fomos curados e nós conseguimos enxergar as maravilhas de Deus e que Deus está agindo mesmo em meio a essa crise. Amém? Deus abençoe, irmãos. A gente está concluindo aqui. Um grande abraço e até a próxima, se Deus permitir.